Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma saudação aqui especial, né? A nossa irmã diaconisa Marlene, para a irmã Maria das Graças e para a irmã Marilda, né? Porque durante o culto eu não cheguei até elas para cumprimentar, amém? Me perdoe pela minha falta de educação, tá, irmãos? Deus abençoe, viu? A vida de vocês. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19, onde nós vamos compartilhar aqui nessa noite, no nome de Jesus. Reis 19, com o título Jezabel ameaça matar Elias. Amém? Todos encontraram aí? Primeiro Reis, capítulo 19. Somente 4 versículos. Amém, irmãos? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, né? E pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eis aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa, Pai, com a responsabilidade agora de estar transmitindo a tua palavra para a tua igreja, Pai, mas eu também preciso ouvir e receber a tua palavra, Pai. Que o Senhor me perdoe pelos meus pecados, minhas falhas, minhas iniquidades, minhas transgressões. E que assim como o Senhor tem permanecido na direção deste culto nessa noite, Pai, que o Senhor permaneça na direção desta palavra. Que seja a palavra, a mensagem ministrada, Senhor, segundo a orientação do Espírito Santo do Senhor. Aquela, meu Deus, revelada pelo Senhor, meu Pai. E assim, meu Deus, eu oro, te agradeço e te exalto e peço ao Senhor a tua direção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós, servos do Senhor, nós estamos debaixo das mãos de Deus, debaixo dos milagres do Senhor. E não são poucas as vezes em que o Senhor opera maravilhas em nossas vidas, não é verdade? Em que o Senhor nos usa de forma poderosa, de forma maravilhosa, é claro que não por nós, não para o nosso engrandecimento, mas para a glória dEle, para o engrandecimento dEle. Amém, irmãos? E Ele fez assim na vida do profeta Elias, né? Todos os profetas lá que Elias derrubou, na verdade não foi Elias, foi o próprio Deus. Amém? E muitas das vezes, irmãos, como é que eu vou dizer, a fama daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, ela corre, ela acontece, né? Tanto para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Através daqueles que vão ver
tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e vão glorificar, vão exaltar, vão se alegrar, né? Mas também tem os inimigos, né? Os inimigos também, ou o inimigo, ele vai tomar ciência, tomar conhecimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, irmãos? E nós sabemos que, como diz a palavra de Deus, né? O diabo, o nosso adversário, ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Amém? Então você pode ter certeza que aqueles que ele procura para tragar, para tentar destruir, irmãos, não é aquele que de repente já está nas mãos dele, entregue a vícios, entregue a um monte de coisas, entregue a idolatria, entregue a incredulidade. Não. Ele está procurando justamente aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão debaixo da unção de Deus, debaixo dos milagres, da manifestação do poder de Deus. A gente viu isso aqui claramente aqui na vida de Elias, né? Então Acabe, ele transmitiu ali para Jezabel tudo aquilo que o profeta Elias tinha feito, mas que na verdade era Deus. Aí o que acontece, irmãos? Aquele homem, sendo um homem de estrutura pecadora como qualquer um de nós, porque ele vivia numa carne como qualquer um de nós, carne que eu falo, irmãos, né? Não é na carnalidade não, é nessa estrutura chamada carne, que falha, que peca, que fraqueja, né? Então, por ser ele, estando nessa estrutura, assim como cada um de nós, ele sentiu medo, meus irmãos. O profeta Elias, ele sentiu medo, né? Então diz a Bíblia aqui que ele deixou ali o servo dele, aonde que foi? Em Berseba, né? Deixou ali o servo dele e saiu para onde? Para o deserto. Ele caminhou para o deserto para fugir ali daquela ameaça, para fugir ali daquela provação, daquela dificuldade, daquela ameaça de morte. Irmãos, mas nós devemos também, como pessoas, né, que têm sensibilidade da palavra de Deus, sensibilidade daquilo que Deus transmite para nós, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Olha, esse homem de Deus aqui também, profeta Elias, ele fez uma coisa errada, a qual nós devemos aprender com ele também. Penso eu que naquele momento em que ele sofreu ali aquela ameaça, irmãos, ele deveria ter feito o quê? Ele já teve uma experiência maravilhosa, que Deus destruiu ali os profetas, né, de Baal ali naquele sacrifício, naquele holocausto. Ele já teve uma experiência maravilhosa com Deus, bastou ele orar, né? E Deus derramou o fogo do céu, queimou todos os profetas de Baal, todo aquele sacrifício, tudo. Então ele teve uma experiência sobrenatural, maravilhosa com Deus. Então o que ele devia ter feito aqui nessa situação, nessa condição? Ter corrido para o Senhor, né? Ô Senhor, acabei de sofrer uma ameaça de morte. Né? O inimigo sabe ali que o Senhor ajuda a minha vida e tal. E de repente esse inimigo bobão aí está achando que ele pode me ameaçar assim. Assim como o Senhor ouviu minha oração e mandou fogo dos céus e queimou, consumiu com todos os profetas de Baal. Ô Senhor, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer, Senhor? Ele deveria ter feito isso, né? Porém ele não fez. Ele simplesmente de vontade própria, tão somente obedecendo ali ao medo dele, ele correu para o deserto para salvar a própria vida, para procurar escapar ali daquela mulher demoníaca, endiabrada, diabólica, tudo. Nesse sentido. E ele foi, irmãos. Foi lá para o deserto. Então o que eu quero passar para a igreja nessa noite? Irmãos, é que muitas das vezes o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que já recebeu muitas bênçãos do Senhor, ele se encontra no lugar errado, ele caminha para o lugar errado. Preste atenção, irmãos. O profeta Elias, ele foi para o lugar errado. Ah, mas lá Deus, né, enviou ali a comida que ele precisava, enviou tudo ali que ele precisava e tal. Mas antes disso, olha aí o versículo 4 ali que nós lemos. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um símbolo e pediu para si a morte. Olha a oração dele diante de Deus, né?
Ele deveria antes ter buscado a direção de Deus em oração com relação como ele deveria tratar aquela situação, mas não. Na hora que ele já estava ali no deserto, que ele caminhou com as próprias pernas, ele pediu para si a morte. O que quer dizer isso, irmãos? Qual é a situação de uma pessoa que pede para si a morte? A pessoa que está em profunda depressão, a qual a vida não tem mais sentido, não tem mais valor, e era assim que estava o profeta Elias. Imagino eu, o relato dessa palavra aqui. Se ele pediu para si a morte, ele pediu a morte por quê? O que ele estava sentindo? O que ele estava passando? Uma depressão. Essa é a prova de que ele estava no lugar errado. Porque Deus não quer ver ninguém em depressão. Deus não quer ver ninguém passando por esse tipo de prova, por esse tipo de dificuldade. Deus não quer, meus irmãos. Quem quer isso é o inimigo. O inimigo é quem quer ver você deprimido, ver você deprimida, né? Não tendo mais sentido na vida, não tendo mais sentido em nada. De repente você tem uma casa, uma família maravilhosa e tal, e de repente a depressão é tanta que a pessoa nem sente prazer mais naquilo que alegrava ela, e deveria continuar alegrando. Então preste atenção, irmãos, nós temos que tomar um cuidado para nós não caminharmos com as nossas pernas ou com o nosso pensamento para o lugar errado, para o lugar onde Deus não quer que nós permanecemos ou que nós fiquemos. Isso é muito sério. Amém? Então eu quero deixar um conselho para você aqui nessa noite. Eu não sei se você passa alguma prova, uma dificuldade, mas o conselho que eu deixo para você é o seguinte: olha, enfrente a situação de frente mesmo. Encare de frente mesmo. Não tenha medo, ore a Deus, se entregue a sua vida ao Senhor, confia em Deus, coloca todas as questões diante dEle, que certamente Ele vai te dar a direção de te abençoar. Mas você não pode fugir da realidade. Você não pode fugir da provação e da luta. Amém? Então esse é um conselho que eu deixo para você aqui nessa noite. Mas eu vou, engrossar um pouquinho essa mensagem. Glória a Deus. Eu vou tornar ela um pouquinho mais dura, vamos dizer assim. Eu estou falando aqui de um homem que simplesmente não resolveu enfrentar a situação de frente, enfrentar a provação e a dificuldade. Mas tem um outro também, irmãos, que fez da mesma forma. Aquele lá, não sei se os irmãos conhecem, aquele segundo o coração de Deus, quem é? Quem é, irmãos? Pois é. E é com ele que eu quero endurecer um pouquinho essa palavra. A Bíblia diz que na ocasião, em que os reis saíam para a guerra, para a batalha, ele, Davi, resolveu ficar onde, irmãos? Na casa dele, lá na varanda dele, sem fazer nada, pensando não sei o que, a mente vazia. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Eu creio que de repente foi o inimigo que dirigiu ali os olhos dele lá para aquele lugar onde estava lá uma mulher bonita, lindona, se banhando, e ele se afeiçoou àquela mulher, e ele, como rei poderoso que era, desejou aquela mulher. Ele simplesmente mandou buscar aquela mulher, e a gente sabe muito bem da história, irmãos? Aí eu entro com o mesmo conselho para você, sabe? É que as guerras da nossa vida, as batalhas da nossa vida, a gente tem que enfrentar, tem que encarar, sabe? Nesse caso aqui de Davi, eu creio que foi aquele que abriu mão de partir para a guerra, de sair para a guerra como os demais reis, Ele abriu mão numa forma de, como é que eu vou dizer? Uma forma de, faltou aqui a palavra, mas de falta de compromisso, de comprometimento, de falta de responsabilidade. Então ele abriu mão de fazer aquilo que todos os reis deveriam fazer naquela época: sair para a guerra, sair para a batalha. E assim, irmãos, deve ser a minha vida, a sua vida, a vida do crente. Sai para a guerra,
sai para a batalha em nome de Jesus, sabe? Porque se você ficar acomodado ou acomodada, sabe o que acontece? Olha o que aconteceu com Davi. Olha o que aconteceu com Davi. E como se não bastasse, irmãos, todo aquele cenário, tudo aquilo que ele passou, né? Ele se viu ali numa dificuldade, numa prova, porque agora? A mulher é casada, como é que eu faço? E a gente sabe, né, que ele simplesmente mandou ali o marido daquela mulher ali para a guerra, né, para ser morto, né, e tal. Aí talvez ele saísse livre dessa situação, né? Mas não, o profeta, Deus usou o profeta Natan para repreender ele e tal e tudo mais. Mas como se não bastasse isso, irmãos. A criança, a filha ali daquele relacionamento, nasceu, mas Deus não permaneceu que aquela criança sobrevivesse. Então foi outra prova tremenda que Davi passou por causa daquilo. Por mais que ele orasse, jejuasse, pagasse um preço, Deus não permitiu que aquela criança sobrevivesse. Mas se não bastasse também, irmãos, olha, não parou por aí não. A Bíblia diz, Deus diz que por causa daquilo tudo, jamais se apartaria a espada da casa de Davi. Deus não faria ali naqueles momentos, né, por amor a Davi. Mas futuramente, a família de Davi, a descendência de Davi seria uma descendência em contenda, né? E a gente sabe muito bem como é que aquele povo ali vive hoje. Então preste atenção, irmãos, que você como homem de Deus, como mulher de Deus, tem que enfrentar a guerra, enfrentar a batalha em nome de Jesus. Sabe, irmãos? E muitas vezes essa guerra, essa batalha, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? É algo muito simples mesmo. Muito simples. Davi, ele precisava estar na guerra. Amém? Naquele tempo ali, naquele momento específico em que os reis saíram para a guerra. E nós, irmãos, qual é o tempo específico, o momento específico e aonde? Eu digo a vocês, irmãos, com certeza que é a igreja, que é o culto, que é o louvor e adoração ao Senhor. Irmãos, no nosso caso aqui, o domingo é o dia principal, né, em que a gente realiza o culto ao Senhor. Aonde o crente deve estar, irmãos? No domingo, no caso da nossa igreja, no domingo às 6 horas da tarde, irmãos. Aonde? Onde deveria estar? Aqui na igreja, na casa do Senhor. Então vamos lembrar lá do exemplo de Davi? Ele estava na casa dele, lá na varanda. Ele deveria estar na guerra, na batalha. E nós, muitas vezes, por razões muito pequenas, muito simples, muitas vezes a gente abre mão de estar no nosso campo de batalha, guerreando, por causa de pouca coisa. A gente deixa de estar na casa de Deus por causa de pouca coisa. Não vou na casa de Deus não, porque hoje é aniversário do fulano de tal, hoje é aniversário do marido, hoje é aniversário da esposa, hoje é aniversário do neto, eu tenho isso, aquilo que fazer e tal. Não, hoje eu não vou na casa de Deus não, irmãos, está errado. Está errado. Está errado. Essa é a guerra que nós temos que enfrentar. É o campo de batalha que nós devemos estar nele. Mas eu não vou na igreja não, porque eu estou cansada por isso, aquilo outro e tal. Então você vai preferir ficar na sua casa por causa de uma coisa tão pequena, tão boba. Davi ficou na casa dele. Eu creio que a gente não sabe o motivo, né? Não sabe o motivo, mas o que se destaca nessa situação foram as consequências, que todos nós conhecemos muito bem. Amém, irmãos? Então essa questão é muito séria mesmo, tá? Devemos entrar nessa guerra, nessa batalha, viu, irmãos? Porque, olha, pastor, mas na igreja é lugar de guerra, de batalha? É sim, claro. É porque é aqui na igreja, é na casa do Senhor, que você vai entrar, por exemplo, em oração. Por conta de quê? Por conta de um problema lá na sua casa, na sua família. Por conta de um problema na vida financeira. Por conta, né, de um problema de contenda, de confusão. Por conta da sua própria saúde.
Isso é uma guerra, uma batalha, ou você acha que não? Ou você acha que você vai resolver isso tudo, resolver essas coisas todas, sossegadinho na sua casa, quietinho na sua casa? Não, irmãos, não. Vamos enfrentar as lutas de frente. Amém? As lutas de frente. Tanto aquilo que de repente causa medo, pavor, terror em nós, como foi aqui o caso do profeta Elias, né? Porque muitas vezes, irmãos, olha, chega uma notícia terrível para a gente, onde não resta outra coisa a não ser esperar o pior, não é verdade? E aí é onde muitas pessoas fraquejam, muitas pessoas se entregam. Irmãos, como diz o ditado, olha, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. De repente a gente está lutando com a dificuldade, com a aprovação que está já durando muito tempo, anos e anos, passando dificuldade. Assim como enquanto há vida, há esperança. Enquanto você estiver na presença de Deus, com sinceridade, com fidelidade diante de Deus, você pode e deve crer sim, que Ele vai agir, vai operar na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é a palavra aqui que o Senhor me concedeu para estar compartilhando com os irmãos, tá? Então se encorajam diante daquilo que for difícil, diante daquilo que o inimigo colocar no seu coração como sendo impossível, e dizendo para você, olha, vai acontecer isso e isso de ruim, de errado na sua vida. Fulano de tal passou por isso, por essa mesma situação que você passou, e a pessoa não conseguiu, a pessoa não sobreviveu, a pessoa não rompeu, a pessoa não venceu. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Confia no Senhor, em frente mesmo, com fé, com força, com a esperança no Senhor, com convicção no Senhor, que o Senhor vai te dar a vitória. Tá bom? E mais uma vez eu afirmo, se encoraje no nome de Jesus. Quando for para você entrar na guerra, na luta, na batalha, em favor da sua vida espiritual. Amém? Irmãos, eu vou encerrar essa mensagem aqui agora. Amém? Eu tenho algo para passar para a igreja, que é fora da mensagem, mas faz parte também. Amém, irmãos? É o seguinte. É uma espécie de exortação para a igreja em nome de Jesus, tá? E a senhora, irmã Maria das Graças, que está nos visitando, tá? Desconsidera o que eu vou falar, viu? Em nome de Jesus. Porque o que eu vou falar é especificamente para a igreja nessa noite em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a nossa igreja, ela tem estado um pouco devagar ultimamente, irmãos, com relação a várias coisas, com relação ao horário, por exemplo, e a frequência dos cultos, por exemplo. Então nós estamos muito falhos. Nós somos uma igreja pequena, poucas pessoas, A gente sabe que de repente uma pessoa que falta num culto faz realmente uma falta tremenda, faz uma diferença tremenda, sabe? Então o que eu quero deixar para a igreja, irmãos, é que nós devemos, baseado até nessa palavra que eu mencionei aqui hoje, ter um pouco mais assim vamos dizer assim, de afinidade com a obra do Senhor, responsabilidade com a obra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Olha, nos veio uma revelação há poucos dias, eu não sei se foi passado para a igreja, se o Marconi passou para a igreja, não sei. Mas veio para nós aqui uma revelação muito séria, irmãos. É que a igreja tem pessoas, irmãos, que as suas lâmpadas estão se apagando. Amém? O que quer dizer isso? Está faltando azeite. E a gente lembra daquela passagem lá, das virgens nécias e prudentes. A gente lembra que o azeite para aquelas lâmpadas, quando o Senhor veio, era algo a ser adquirido. Amém? Era algo a ser adquirido. As prudentes adquiriram ali o azeite, estavam ali com as suas lâmpadas acesas, e as outras nécias,
ou seja, sem sabedoria, sem entendimento, foram pegas desprevenidas, porque elas estavam sem azeite. Mas será que o azeite é algo que acontece, que é derramado automaticamente na vida da pessoa? É só querer e pronto? Não, irmãos, depende de uma atitude, de uma ação, de um preço, depende de fazer alguma coisa. Depende de fazer alguma coisa, sabe? Então eu te pergunto, será que você tem se preocupado em encher a sua lâmpada de azeite? Você tem se preocupado? Amém? Irmãos, falando aqui na questão do horário, né? O pastor Manuel já pediu várias vezes aqui que os irmãos chegassem no culto, né, na hora certinha e tal, receber a unção. Irmãos, eu confesso que logo quando nós começamos, né, a gente tinha assim, uma certa dificuldade, um certo problema, uma certa dificuldade em começar o culto no horário, sabe? Aquilo me incomodava, me perturbava, mas graças a Deus, glória a Deus que isso tem mudado. Porque antigamente a gente chegava na igreja no horário certinho do culto e tal, e às vezes ele ficava batendo um papo primeiro e tal, e só depois de meia hora, por exemplo, é que se começava o culto, né? Então o que eu imagino? A pessoa passou a chegar atrasada por causa disso. Eu vou chegar lá na igreja do culto na hora certinha, né? E o culto vai começar na hora certa. Só que agora, irmãos, já tem um tempo que isso mudou, sabe? Então se você chegar ali fora de hora 6:01, você já vai escutar a voz do pastor Manuel orando, dando início ao culto, sabe? Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, tá, irmãos? Os irmãos, eu estou assumindo aqui uma posição um pouco, como é que eu vou dizer? Que muitas pessoas não gostam, né, de ser cobradas, né, e tal, mas eu estou aqui assumindo aqui essa posição porque é necessário, irmãos, é necessário, sabe? Aí de repente, mas eu não consigo chegar no culto na hora e tal. Irmãos, tudo é uma questão de planejamento. Planejamento. Né? No meu caso aqui, só para servir de modelo, de exemplo para os irmãos daquilo que eu estou falando, olha, eu desço lá, né, da minha casa a pé, eu gasto 30 minutos para chegar aqui. 30 minutos, descendo tranquilo, sem correria, sem nada. 30 minutos, sabe? Então, se de repente, né, eu sair da minha casa faltando 25 minutos para a hora do culto, certamente que eu vou chegar atrasado. Então, tudo é uma questão de planejamento. Olha, irmãos, a gente já tem que começar o dia já pensando, já planejando, já pensando na igreja, já pensando no culto, porque senão não dá certo não. Não dá certo. Então, eu deixo essa palavra aí para os irmãos, em nome de Jesus, amém? E até é necessário também, irmãos, que nós passamos a pagar um preço por essa igreja. Tá? O pastor Manuel falou comigo outro dia, irmãos, a gente levantar um jejum em favor dessa igreja mesmo. Sabe? Pagar um preço de jejum e oração, porque nós precisamos. Irmãos, aqui é uma igreja pequena, uma igreja muito abençoada, sabe? Mas nós precisamos, como diz o ditado, né? Andar na linha. Precisamos andar segundo a vontade do Senhor, segundo a ordem, né? E o Senhor sempre requer de nós fazer tudo com ordem e decência. Amém, meus irmãos? Né? Então, eu não sei se eu falei tudo que deveria falar, mas os irmãos podem ficar preparados, viu? Nos próximos cultos, né? A gente vai ter uma breve palavra de exaltação para a igreja em nome de Jesus, se for necessário. Viu, irmãos? Amém? Agora, se quiserem ficar com raiva de mim por isso também, não tem problema não, pode ficar. Pode ficar, né? Deus sabe todas as coisas, está no controle, está na direção, tudo é em prol da obra dele, tudo é em prol da melhoria do culto, da melhoria da igreja, né? Tudo é em prol da vida espiritual dos irmãos. Amém, meus irmãos? Então, fica aí essa direção para os irmãos e aprenda, olha, você precisa encher a sua lâmpada. Amém? E o conteúdo para a lâmpada, o azeite para a sua lâmpada, está aqui na casa de Deus. Tem aqui na casa de Deus. Amém? Através do alimento que você vai receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu volto a palavra ao pastor Manuel, que vai estar dando a sequência aqui, o encerramento em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.
Eu não sei porque eu não venho na quinta-feira. Tem